Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Bom dia, cá estamos para mais um Política Local com Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, e Nuno Matias, vereador em Almada, eleito pelo PSD. Os temas para hoje são as autárquicas também, embora com um anúncio que é agora já uma decisão do município de Setúbal, que está na calha. O Presidente da Câmara de Setúbal anunciou a resolução do contrato de estacionamento pago. A Direção Nacional do PSD já decidiu apoiar Dores Meira, também em Setúbal, e em Benavente temos o caso do candidato do Partido Socialista que diz que não vai admitir, se for eleito, a construção de uma nova mesquita no concelho. Vamos também deixar esse tema para o final, mas vamos também analisá-lo. Começamos pelo primeiro destes temas que falei. O Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, André Martins, em artigo de opinião publicado no jornal O Setubalense esta sexta-feira, ontem mesmo, anunciou que vai levar à próxima reunião de Câmara, a reunião pública marcada para dia 2 de julho, uma proposta para resolver o contrato de estacionamento pago que está em vigor com a empresa DataRed. É um contrato por 40 anos, que está em vigor há 4, e o Presidente da Câmara diz que, por um lado, a empresa não está a cumprir o contrato, será essa a causa para fundamentar a anulação, a resolução, e, por outro lado, diz também que é um contrato lesivo do interesse público e do interesse dos cidadãos. Manuel Pisco, como é que olha para este anúncio de que a Câmara Municipal vai resolver o contrato? E o vai resolver ainda não é definitivo, uma vez que terá que ser aprovada a reunião de Câmara e a CDU não tem maioria absoluta, tem 5 vereadores e precisa dos votos, ou pelo menos da abstenção do PS, que tem 4 vereadores, ou do PSD, que tem 2 vereadores. Como é que analisa este anúncio agora, quase no final do mandato? Manuel Pisco, eu não estou a ouvi-lo, deve ter o microfone desligado. Exatamente, pronto, Sim. Agora já estou ligado. Bom dia a todos. Bom dia. Peço desculpa aqui pela distração. Este anúncio, creio que para aquilo que foi o histórico deste processo, atribulado logo desde o início, desde o primeiro momento, porque ele teve alterações já na fase do concurso em que estava adjudicado, e ele foi alterado. Havia 3 parques de estacionamento e foi retirado um dos parques, que era aquele, no meu entender, sempre disse a mesma coisa e continuo a dizer, talvez o mais necessário para a cidade, porque era frente ao hospital, que continua sem soluções de estacionamento, e isso estava depois agregado à questão do possível desenvolvimento de uma instalação na Praça de Touros, que seria um multiusos, e então precisaria de estacionamento. É esse o argumento que justificou a retirada do terceiro, quanto a mim deveria ser o primeiro. Esta decisão em concreto se peca por tardia, porque depois de verificados os incumprimentos sistemáticos e reiterados do concessionário desde o início, não mexeu uma palha, não houve obra, não houve nada. Talvez possa dizer que o facto de Câmara ter proposto a alteração da localização de um dos parques seja uma desculpa, mas isso seria para esse, mas já havia 2 parques para a Avenida Lusitânia e não foi feito. Portanto, o incumprimento está verificadíssimo. Isto só peca por tardio, quer dizer, agora, quanto à dúvida de deliberação, acho absolutamente estranho, uma coisa anormalíssima, que essa deliberação não venha a ser aprovada por unanimidade. Porque tem sido reclamada, quer pelo PSD, quer pelo Partido Socialista. Não entendo como é que agora iam ao contrário da sua oposição desde sempre. A Câmara de Setúbal não é para a única justificação da concessão, e as concessões têm que ser a longo prazo para fazer a recuperação de investimentos. Os investimentos são avultados e têm retorno lento, e isso em Setúbal certamente sempre foi o problema. A questão do estacionamento subterrâneo é uma questão que tem muitas décadas.
E nunca, sempre esteve presa neste problema. Isto não é Lisboa, nem sequer é o Porto, e portanto os tempos de retorno dos investimentos são muito longos, não há quantidade de estacionamentos que permitam em 15 ou 20 anos. Daí a história dos 40 anos tem que ver com isto. Seja quem for o partido que esteja na Câmara, se quiser fazer parques subterrâneos com investimento privado por concessão, tem que ser a longo prazo, não pode ser de outra maneira. Mas talvez Setúbal não precise dessa solução e tenha uma lógica de ordenamento do estacionamento, que há várias medidas, que muitas vezes foram anunciadas, mas nunca têm sido concretizadas. Há várias medidas que podem ordenar o estacionamento. E recordo que antes desta concessão, exatamente antes desta concessão, entre o final da concessão anterior, tinha sido feita pelo Partido Socialista, e o início desta concessão em concurso, o estacionamento tarifado continua a existir em Setúbal, e sempre ordenado e sempre problemas. Não era exatamente por gestão direta, mas tinha apenas, era a empresa que estava anteriormente a explorar, a Resopre, um contrato de prestação de serviços de tratamento, manutenção e tratamento dos parquímetros. E toda a receita entrava na Câmara e a Câmara pagava o serviço que era prestado na gestão dos parquímetros. E nunca entrou tanto dinheiro de estacionamento na Câmara como nessa altura. Depois concessionou-se e o que se passa a entrar, nem a Câmara, já várias vezes foi dito pelo Executivo Municipal, nem a Câmara sabe quanto é que o concessionário cobra, não tem meios de controle. Portanto, isto de facto é uma situação que peca por tardia, sem dúvida nenhuma. Manuel Pisco, mas quando diz que no tempo da Resopre entrou dinheiro como nunca do estacionamento, não está a incluir agora este período da concessão? A Resopre foi entre concessões. Sim, mas não sabe se os montantes agora ultrapassam, é natural que ultrapassem a receita dessa altura. Não há notícia disso, eu não tenho notícia, não tenho números desses. A informação que é de que a Câmara não consegue controlar as receitas da própria concessionária. Foi isso que tem sido sempre dito. Eu não sou eu que giro esses serviços, não é? Mas é sempre a informação que tem. A Câmara diz não sabe exatamente e, portanto, o concessionário entrega aquilo que entende. E além disso, há outras zonas de residentes que se recusam a fazer a gestão das zonas em que há cartão de residente. Portanto, há uma série de problemas com o concessionário desde o primeiro dia e não era preciso passarem 3 anos para a gente estar de facto a chegar a esta conclusão, mas ela tem sido muito sustentada e muito empurrada, quer pelo Partido Socialista, quer pelo PSD. Portanto, não vejo se o Presidente André Martins agora diz, chegamos à conclusão, temos a certeza, não temos mais dúvidas, vamos mesmo denunciar este contrato e isto é para resolver. Portanto, quando chegar ao dia 2 de julho, com certeza que é por unanimidade, não vejo outra solução. Ivan Gonçalves, o que é que acha desta decisão da maioria CDU e também qual é que entende que deve ser a posição do PS quando esta proposta for apresentada na reunião de Câmara? Muito bom dia, Francisco, bom dia aos meus colegas, bom dia aos nossos ouvintes. Este é um tema que nós já temos vindo a discutir, aliás, eu até já há muitos meses que volta e meia é tema no nosso programa. Aquilo que é estranho, de facto, é que esta decisão seja tomada a 2-3 meses das eleições, ou pelo menos o anúncio desta decisão, porque a ideia que não pode deixar de passar é que ela é feita procurando resolver um descontentamento que existe em Setúbal e procurando com isso que tenha ganhos eleitorais, porque na verdade foi a gestão CDU, não com este presidente, mas com o anterior presidente, com Maria das Dores de Meira, que fez este contrato e, portanto, é estranho que agora, algum tempo depois, se venha perceber que afinal que os próprios venham dizer que não cumpre ou que não satisfaz relativamente àquilo que eram os propósitos iniciais. Agora, de facto, é como Manuel Pisco também referia, a oposição já por diversas vezes tem vindo a dizer que não concorda com a existência deste contrato, com a forma como a concessão foi feita e portanto, eu acho que provavelmente, quer dizer, depende dos pormenores, eu não sei quais é que são os custos, por exemplo, que isto tem, que o denúncia deste contrato pode vir a ter para a autarquia e isso obviamente também tem que ser levado em linha de conta, mas diria que em princípio há de ter a aprovação da oposição que já há muito tempo que vinha criticando a forma como este contrato tinha vindo a ser feito. Agora, é evidente que isto é estranho, que a gestão que implementou
o contrato, a gestão que depois o manteve, apesar de todas as críticas. Agora, de repente, 2 meses atrás das eleições, venha a dizer, bom, afinal, vamos acabar com o contrato com a empresa de estacionamento. Quer dizer, e é preciso perceber, eu não sei se existe também qual é a intenção, é que Setúbal deixe de ter parquímetros, é que os parquímetros passem a ser da Câmara Municipal. Por exemplo, em Almada, a gestão da CDU, o que fez foi criar uma empresa municipal de estacionamento. Nada disso, pelo menos eu não tenho notícia de qual é que são os desenvolvimentos futuros, e portanto esta notícia de deixada cair assim de repente do ar é estranha de facto, porque a gestão da coisa pública não pode ser feita também com estes zigue-zagues. A preparação tinha que ser feita inicialmente, é preciso perceber qual é que eram os impactos, os custos, e a partir daí tomar uma decisão que fosse fundamentada, e não ir ao sabor das vicissitudes do momento. Ainda assim, se foi o caso de CDU ter percebido que foi uma política errada que adotou, há sempre espaço para o arrependimento, e enfim, também faz parte da gestão de qualquer empresa, de qualquer casa, de qualquer entidade pública, e que, sendo legalmente possível, também se possa chegar, tentar voltar atrás, pedir desculpa pelo erro que foi cometido e tentar voltar a equilibrar as coisas. Mas relativa... Sim, Manuel, mas entretanto depois... Diga. Em relação a esta apreciação que o João estava a fazer do eleitoralismo, quer dizer, isto é exatamente ao contrário, isto não tem nada de eleitoralista, porque é o pior momento para tomar uma decisão destas, não é? Final de mandato, não é? Agora, de onde isto resulta, também não é de surpresa, porque desde há muito tempo que o Presidente da Câmara, o André Martins, vem anunciando que estamos a estudar, não queremos criar situações que sejam onerosas para o município, e já é preciso chegar à convicção e com alguma certeza de que há, de facto, fundamento por incumprimento do contrato para a sua denúncia, para a sua resolução do contrato. No interesse público, o interesse público tem sido fortemente prejudicado. Agora, isto não é, nunca o André Martins, o Presidente da Câmara, se opôs às soluções preconizadas, quer na comissão eventual da Assembleia Municipal, quer nas posições do PSD e do PS, nunca se opôs, mas estamos a analisar. Levou-se foi algum tempo para ter a certeza que não há prejuízo em indenizações ou coisa que o valha para o município, ou seja, para o interesse público. Foi este tempo que demorou a mais e foi comunicado, portanto eu acho que isto tem tudo menos de eleitoralista, foi comunicado num momento até pouco conveniente para as eleições, porque é isso que depois o Ivan estava a dizer. Então tiveram esta solução durante 3 anos e meio e agora a meia dúzia de meses das eleições é que vão anunciar. Pronto, foi para ter a certeza que não havia prejuízo para o interesse público. E o Executivo neste momento tem a certeza que esse prejuízo não vai existir? Quer dizer, olhando ao incumprimento do contrato, qualquer leigo, não é preciso ser um entendido, entende porque é que isto não está resolvido já, não é? Agora, isto tem estado a ser juridicamente estudado, chegaram à conclusão e agora o Presidente anunciou, olha, pronto, chegamos à conclusão, é mesmo resolver, vamos a ver. Mas, Ivan Gonçalves, e relativamente à posição do Partido Socialista, neste caso, no seu entender, o que é que acha que deve ser feito? Deve votar a favor desta resolução de contrato ou contra? Bom, aí o Francisco estava a pôr uma questão difícil, porque os vereadores do Partido Socialista conhecem muito melhor o processo do que eu, e portanto eu também não quero estar a cometer a indelicadeza de estar a opinar sobre aquilo que é uma decisão que vai ser ainda tomada e que ainda não foi. Aqui, a ideia que eu tenho é que os vereadores do Partido Socialista não são inconscientes e, portanto, farão aquilo que é melhor, indo ao encontro daquilo que é uma reivindicação que já tinham, que o estacionamento, como estava concessionado em Setúbal, lesava o interesse público, que no fundo é aquilo que agora o Executivo Municipal está a dizer, quando diz que vai resolver o contrato. E, portanto, agora, pode haver aqui dados que eu não disponho, e que possa fazer com que a decisão não seja assim tão simples. Se a decisão for tão simples como nos parece, ou seja, como parece a nós que estamos a ver o assunto de fora, diria que a oposição, neste caso o PS, o PSD, não terão dificuldades em aprovar esta resolução do contrato. Mas, mais uma vez, pode haver aqui dados que eu não tenho, que não disponho ao dia de hoje, e, portanto, não quero estar a dar uma opinião definitiva sobre o assunto. Nuno Matias, e a sua apreciação também sobre esta decisão, nesta altura,
E também qual é que acha que deve ser a posição do PSD? Qual é que acha, não precisa de ser, qual é que, no seu entender, será a posição da Conselhia de Setúbal ou dos vereadores de Setúbal, mas qual é que você acha que deveria ser a posição correta neste caso? Bom dia, Francisco, bom dia ao Ivan, ao Manuel e aos nossos ouvintes. Este tema, invariavelmente, e para responder já à última questão, caberá certamente a quem acompanha mais de perto todo este dossiê, que serão os vereadores do PSD, que estarão mais habilitados do que eu a fazer uma análise das consequências e da oportunidade, porque, como o Ivan estava a sinalizar e bem, não há dúvida que quer o PS, quer o PSD, desde há muito sinalizaram como problemática a decisão em relação ao estacionamento. E também colocaram também em questão e pediram também que fosse analisada a validade da decisão tomada anteriormente, e portanto, chegados aqui, se a própria maioria que tomou a decisão chega agora à conclusão que há incumprimentos e que há razão para voltar atrás ou para assumir uma posição de ruptura, é porque se alinhou com as dúvidas e com as reclamações que quer PS, quer PSD apresentaram anteriormente. E, portanto, parece-me que, em teoria, tudo estaria alinhado para que se pudesse tomar a decisão. Agora, como aqui já foi dito, e eu também penso que seria prudente, há que analisar muito bem, porque estamos a muito pouco tempo do final do mandato, e há que perceber até que ponto é que há razoabilidade de deixar um processo que, quase certeza absoluta, vai ser objeto contencioso, porque eu não acredito que o concessionário de uma situação destas vá acatar aquilo que seja a posição da autarquia no sentido de dizer que há incumprimentos. Certamente não é preciso ser um grande adivinho e um grande especialista, que certamente a empresa há de tentar valer-se dos seus direitos e da sua análise para dizer que se calhar os incumprimentos não existem e irá iniciar-se um processo contencioso. A questão aqui é, faria sentido que o Executivo em final de mandato desenvolvesse este processo ou não? Claro que legitimidade formal tem. A questão é a oportunidade política e a sensibilidade da decisão para algo que necessariamente vai levar a esse dirimir de razões entre a autarquia e o concessionário. E, portanto, sim, em relação ao tema, parece-me que agora a maioria CDU aproxima-se da posição do PSD e do PS. Quanto à oportunidade, e necessariamente os meus companheiros que estão na variação saberão melhor, e saberão também melhor a fundo até que ponto é que a razão que agora é apresentada tem razoabilidade e se o timing é o mais adequado e o mais equilibrado para os melhores interesses do município. Manuel Pisco ou Ivan Gonçalves, querem acrescentar ainda alguma coisa sobre esta matéria ou passamos ao próximo assunto? Não, só dizer que é evidente, é natural que um concessionário tem direito a defender os seus interesses como o fez sempre até agora sem ninguém se lhe opor, mas os municípios, independentemente da conveniência eleitoral, têm o dever e a obrigação, os eleitos que estão nos municípios, de defender o interesse público. Portanto, tal como com o contencioso com as águas do Sado, que andou muito tempo a não querer pagar as rendas e a não querer pagar depois a caução que tinha que pagar, foi para os tribunais, e resolveu-se e o município ganhou. Portanto, a obrigação do município é defender o interesse público. Na altura em que se convence, podem acusar de ter levado muito tempo a convencer-se disso. Ok, sim senhora, 3 anos é tempo. 3 anos é tempo. Bom, mas a gestão pública nem sempre é um barquinho a remos, às vezes é um torpedeiro, ou um petroleiro, um barco de porte largo que leva mais tempo a travar e a arrancar, etc. As coisas são lentas às vezes. Portanto, se para alguma coisa podem acusar, não é de que este Executivo Municipal não tenha, desde o início, dito que sim senhora, que havia que ponderar e havia que ir ver e ter a certeza que não havia consequências para o interesse público. Parece que chegou esse momento, agora as partes defenderão naturalmente os seus interesses. Se, e é com fundamentos, se o concessionário conseguir provar em tribunal que cumpriu aquilo que ninguém viu cumprir, porque, quer dizer, as coisas são objetivamente apreciáveis, podem-se ver, não é? Há evidências ou não há evidências?
E está lá escrito o contrato, o que é que eram as obrigações do concessionário. E está à vista toda a gente o que não foi feito. Portanto, é difícil dar a volta a isto. E à Câmara compete defender o interesse público. Ao particular defenderá os interesses particulares, o município defenderá os interesses públicos, e isso é sem drama nenhum. Passamos então ao segundo tema de hoje, também relacionado com o município de Setúbal e neste caso já mais diretamente ainda com as autárquicas. O PSD, a acreditar na notícia do Jornal Expresso, apoia a ex-comunista Dores Meira contra a vontade da Conselhia Social-Democrata. Maria das Dores Meira é candidata independente, está também a braços com uma investigação judicial relativa ao tempo em que foi presidente da Câmara Municipal e, de acordo com a notícia deste semanário, a decisão na Comissão Política Nacional do PSD já está tomada, aguarda apenas a oportunidade, o timing para Luís Montenegro e Hugo Soares formalizarem ou anunciarem publicamente essa decisão, e esta é uma decisão que faz moça no PSD local, uma vez que a Conselhia é contra e já assumiu publicamente que não aceita essa decisão de o partido em Setúbal apoiar Maria das Dores Meira. O atual vereador do PSD em Setúbal, Fernando Negrão, que foi o cabeça de lista nas últimas autárquicas, manifesta incompreensão com esta decisão do seu partido. No seu caso, Nuno Matias, compreende a decisão ou concorda com Fernando Negrão? Bom, Francisco, aqui não é uma questão de concordar ou discordar, aqui é uma questão de, e eu estou à vontade, porque ainda por cima estive fora do país até ontem, não sei, vi a notícia, portanto eu calculo que quando aparecem estas notícias é porque há algum fundamento e alguma fonte terá confirmado de alguma forma o teor, mas não sei se será efetivamente assim ou se realmente já está formalizado ou quando será formalizado. Aquilo que sei é que, em primeiro lugar, e isso já o disse aqui, portanto não posso dizer o contrário, seria desejável que este tipo de desencontros potenciais não tivessem ou não aconteçam, porque necessariamente será sempre mau haver aqui uma diferença de posição que possa levar a uma menor mobilização ou encontro de vontades entre diferentes níveis de estrutura. Agora, há uma coisa que é evidente, a prerrogativa de decisão sobre as candidaturas autárquicas é sempre, e não é de agora, é desde sempre, da Comissão Política Nacional sobre proposta da Comissão Política Distrital e da Comissão Política de Secção, a Conselhia, mas necessariamente se não houver um encontro de vontades, a decisão final é da Direção Nacional do Partido. E portanto, essa questão, independentemente agora de razões mais de um lado ou mais do outro, há aqui uma razão formal que se sobrepõe a tudo e que deve ser respeitada. Outra questão aqui é, é razoável ou não esta decisão? E aí eu diria que é sempre razoável do ponto de vista de olhar o espectro eleitoral e da candidatura e olhar para o cenário que está a ser visto, neste caso pelos cidadãos, e na análise que eles façam em relação ao peso, à oportunidade e também à probabilidade de sucesso eleitoral em relação a esta ou aquela figura. E até porque, e isto também já o disse aqui neste programa, se olharmos para a doutora Maria das Dores Meira e não conhecêssemos o seu percurso histórico, mais rapidamente a víamos no PS ou no PSD do que no Partido Comunista, e portanto eu diria que a esse nível e do ponto de vista de posição, postura e maneira de estar, isto do ponto de vista político e do ponto de vista de análise de processo, mais rapidamente havia nestes partidos do que no PC, e portanto a esse nível também me parece que não há aqui um choque que seja mais incompreensível este apoio. Agora lá está, seria desejável que não houvesse este desencontro de vontades e de posição, mas vamos ver o que é que vai ser confirmado ou não pelo órgão nacional, porque é o órgão nacional que tem a prerrogativa de decidir se entende que
a posição da Conselhia de ter um candidato próprio é mais adequada, ou se apoiar uma candidatura independente neste caso pode acrescentar maior capacidade de sucesso e de afirmação de um projeto onde aí o PSD possa, porventura, de forma mais risível, conseguir acrescentar soluções e propostas e visões daquilo que é a sua governação social-democrata nos municípios, e seja em Setúbal, seja noutro qualquer do país, que possa tentar garantir que tem uma palavra a dizer de forma mais efetiva e mais assertiva. Agora, seria sempre preferível não ter este desencontro, mas não deixa de ser mais do que justificável formalmente que a Comissão Política Nacional, tendo a prerrogativa da decisão, toma a decisão que entende que é melhor para os interesses do PSD e daquilo que possa ser a afirmação da social-democracia, neste caso no Conselho de Setúbal. Mas o Nuno Matias concorda que esta é uma boa decisão da Conselhia? Diz que é natural e legítimo que a Comissão Política Nacional tome a melhor decisão, mas parece-lhe que esta é mesmo a melhor decisão e acha que é aceitável que o PSD apoie uma candidatura encabeçada por uma pessoa que está a braços com uma investigação judicial? Francisco, eu já tive a ocasião de dizer aqui neste programa que naturalmente seria preferível que este ruído à volta de um processo potencial deste apoio não tivesse ocorrido, ou a ocorrer que tivesse também a anuência e o apoio dos órgãos locais, porque acho que necessariamente os órgãos autárquicos ou a eleição para órgãos autárquicos deve envolver a militância e as estruturas e, portanto, necessariamente há aqui um processo de auscultação com a distrital e com a Conselhia que deve ser desenvolvido para se tomar a decisão. Agora, a decisão formal não deixa de ser sempre da Comissão Política Nacional e que, portanto, assume a responsabilidade para o bem ou para o mal das decisões. E, portanto, e neste caso, independentemente de haver essas investigações, que nós sabemos que, do ponto de vista autárquico, infelizmente não são raras um pouco por todo o país, enquanto elas não transitam, não deixam de ser situações que estão em investigação, mas ainda ninguém foi responsabilizado por nada formal e factual, apesar de ser uma situação que é sempre desagradável, estar a acontecer uma investigação e até ter havido neste caso específico uma situação mediatizada como foi o caso. Agora, eu certamente confio que os órgãos nacionais do PSD tiveram em devido tempo ocasião de analisar os prós e os contras da situação, inclusive os prós e os contras de ter aqui um desencontro com a posição do PSD local, e esperemos que no fim o resultado da decisão possa ajudar a alavancar a força, a presença e a capacidade de ação do PSD no Conselho de Setúbal. É só isso que eu desejo. Ivan Gonçalves, o Partido Socialista tem em Setúbal um dos seus objetivos eleitorais, ganhar a Câmara Municipal de Setúbal. Nas últimas autárquicas a CDU perdeu a maioria absoluta. O Partido Socialista surge historicamente como a alternativa à CDU, até porque já governou o Conselho, e é o segundo partido com mais vereadores eleitos. A CDU tem 5, o PS tem 4, e é certo que o PSD tem sido a terceira força, tem 2 eleitos neste momento. Com este apoio do PSD, a Dores Meira receia que os resultados, as contas fiquem baralhadas e que fique mais difícil para o PS ganhar a Câmara de Setúbal? Bom, com este apoio em particular eu não sei, eu acho que o cenário de fragmentação, e já lá vou ao apoio particular, mas acho que se está a criar em Setúbal, como em vários pontos do distrito, um cenário de fragmentação diria quase em 4, neste caso, porque nós temos de um lado o PS, o PCP, que são os 2 primeiros partidos, temos uma antiga Presidente de Câmara que é candidata e que obviamente pode ter com o seu movimento
pode ter algum impacto nestas eleições, e depois não podemos esquecer também do fenómeno Chega, e basta ver os resultados que existiram nas eleições legislativas no nosso concelho, e portanto acho que há um risco sério do Chega poder vencer ou ser candidato a vencer câmaras no nosso distrito, e que isso deve fazer os restantes partidos pensar muito bem qual deve ser a sua atuação até para estas eleições. Mas bom, relativamente ao caso concreto, acho que, como em tudo, em política, a política não são contas de somar, não é? E portanto, obviamente que se nós olharmos e dissermos, bom, vamos somar os votos que Maria das Dores Meira teria hipoteticamente com os votos que o PSD teria hipoteticamente, isso dá um resultado. Mas as coisas em política não são assim tão simples. E, por um lado, também me parece que fica mais difícil a Maria das Dores Meira ter uma narrativa de que é alguém que vem de fora, ou seja, que combate os partidos, e essa é uma narrativa que nós sabemos que hoje em dia está em alta na nossa vida política. Portanto, é mais difícil fazê-lo tendo o apoio de um partido tradicional, como é o caso do PSD. Por outro lado, também me parece que o facto de termos a conselhia do PSD a opor-se a esta candidatura é obviamente um problema, porque por muito que a estrutura nacional do PSD pode decidir o que quiser, quem está em Setúbal, quem conhece Setúbal, quem dá a cara pelo PSD em Setúbal é a estrutura local. E portanto, tendo essa estrutura local contra esta candidatura, porque esta estrutura local não é uma entidade abstrata, são setubalenses, são pessoas do PSD de Setúbal. E portanto, a partir daí, se existir essa descoordenação que parece que existe, ou seja, a Direção Nacional quer uma coisa, os sociais-democratas de Setúbal querem outra, isto dificulta muito o caminho que uma candidatura destas também pode tomar, porque terá necessariamente as pessoas que seriam as primeiras, que fariam a primeira defesa no terreno desta candidatura, que não têm objetivamente condições para o fazer, porque já disseram publicamente que não se revêem. E eu compreendo porque é que não se revêem, quer dizer, o PSD fez a oposição a Maria das Dores Meira ao longo das últimas décadas, se assim quisermos, sinalizou muitos dos comportamentos que em seu entender são inadequados, sinalizou muitos erros que foram cometidos na gestão de Maria das Dores Meira, e enfim, é no mínimo estranho que agora possa vir dizer, não, mas afinal enganámos-nos, e esta Presidente de Câmara, que era a Presidente de Câmara de Setúbal até há 4 anos, é que era a Presidente de Câmara ideal para o nosso território. E nisto o povo, os setubalenses, também que saberão reconhecer estas incongruências, e portanto diria que, com uma análise puramente matemática pode fazer parecer que esta candidatura ganha tração, não tenho a certeza absoluta que não a prejudique mais do que beneficia. Manuel Pisco, e quanto a si, como é que olha para tudo isto? Que impacto é que isto pode ter nas eleições autárquicas? Impacto vai ter, resta ver agora qual é a benefício de quem. É benefício de quem. Estas situações a gente tem que se habituar a fazer uma análise delas mais fria e desapaixonada em termos de tendências partidárias. E nessa perspectiva há sempre critérios de razoabilidade e critérios de oportunidade. Quanto à razoabilidade do PSD para este apoio, parece um pouco estranho que queira reeditar uma solução à Zita Seabra. Zita Seabra, uma militante muito conhecida do Partido Comunista, dirigente do Partido Comunista, que sai, e na altura o PSD, quando ela saiu do partido, entendeu que tinha ali um ganho em ir buscar uma ex-comunista, mas quer dizer, pessoalmente não terá virado a sua vida, não é? Teve desentendimentos com o partido, mas tem uma história pessoal de vida e de trabalho político num determinado sentido completamente contrário do PSD. Pegou nela e candidatou à Vila Franca de Xira, aquilo deu pouca coisa, teve uns votos, desapareceu, acabou a história dessa solução. Reeditar uma solução destas em Setúbal parece um pouco ter alguma falta de reusabilidade, por 2 razões. Primeiro porque, de facto, durante 20 anos, o PSD combateu a política desempenhada em representação do PCP em Setúbal por Maria das Dores Meira. Quer dizer, foi um facto, não é? Foi mais sinceramente que ela fez esse trabalho, ou menos sinceramente? Eu acho que foi sinceramente que ela o fez. E eu conhecendo e trabalhando ao lado dela durante muitos anos, sim, que ela estava de alma e coração com o projeto do PCP. E o PSD local, apesar de sempre entre o PCP, o CDU e o PSD
ter havido talvez umas relações de honestidade política, ou seja, cada um está no seu campo, mas nunca houve tantas tricas como tem havido com os militantes do Partido Socialista, com a Organização Socialista Local. Com o PSD houve seriedade neste sentido, cada um tem a sua posição e cada um defende as suas posições. Agora, é uma militante do PCP que representa o partido durante 20 anos e que agora o PSD acha que, como tem sempre facas votações em Setúbal, deixa lá ver, não o critério da oportunidade, ao desespero, deixa lá ver se isto resulta alguma coisa. Agora, há depois feridas que vão ficar, com certeza, não é? Se esta coisa resulta bem, enfim, o tempo depois vai resolvendo isto tudo, não é? Se a coisa não corre melhor para o PSD e para a Maria das Dores Meira, como é que o PSD para a frente vai explicar que tomou uma decisão em termos de direção nacional contra as bases do partido em Setúbal? O partido em Setúbal tem uma especial, o PSD tem uma especial dificuldade no plano autárquico, é verdade, não é? Mas tem resultados quando aparece uma personagem com um caráter mais definido, que é o caso de Fernando Negrão. E provavelmente é essa a oportunidade que agora está a tentar ir fazer com a Maria das Dores Meira. Tem uma personalidade mais definida, ela sabe muito bem o que quer para os seus próprios interesses, sabe definir os seus objetivos, não é? Nós sabemos que ela sabe fazer isso, e vai buscar aquela franja do eleitorado. Sempre percebemos que se juntava aos votos tradicionais da CDU, que é uma franja do eleitorado significativa do PSD e do CDS, não é? Portanto, esse eleitorado à direita, aqui em Setúbal, nunca entendeu, se calhar, a Maria das Dores como uma pessoa que se tipicamente comunista, digamos assim. E ela faz uso do seu charme pessoal, das suas relações sociais fáceis e cativa as pessoas, isso ninguém pode negar. É aquilo que eu estava a dizer, esta personagem mais vincada, mais forte, que melhorou os resultados para o PSD quando Fernando Negrão foi candidato e que, julgo eu, que é esse o único tiro que agora está a tentar ser disparado, ver-se neste candidato. Agora, o eleitorado reage mal aos trânsfugas dos partidos, não é? Está passa a vida inteira num e depois já para outro. Mas não é só no caso, curiosamente, em Setúbal, não é só o caso do PSD com a Maria das Dores. O PS também tem um caso destes com o Carlos de Sousa. Andou a dizer durante décadas que o Carlos de Sousa fez aqui um mandato em Setúbal, um mandato e meio, ou pouco, não chegou a isso, e foi o pior presidente de Câmara que já passou por Setúbal. Agora, é interessantíssimo ver-nos em Setúbal cartazes com, parece o seu prior e o sacristão, porque o Carlos de Sousa usa aquela indumentária que parece de prior, e cartazes com o Fernando José do Partido Socialista ao lado do Carlos de Sousa, que era o seu inimigo principal até há um mês ou dois. É estranho isto, não é? Setúbal está, de facto, a ser aqui uma área de experiência política engraçada, não é? Claro que, a seguir a isto, em cima disto, temos que colocar a incógnita Chega, ou o fator Chega, se quisermos assim. O Chega repetiu votação em Setúbal. O Chega ganhou mais votos do que aqueles que o PS, a CDU e o Bloco de Esquerda perdeu. Ou seja, há um eleitorado que colocou os votos desencantado em certas votações tradicionais que tinha, também roubou votos a todos, não é? Certo? Mas ainda cresceu. E esse eleitorado desencantado nas forças políticas foi colocar votos ali. E eles mantiveram-se de 2024 para 2025 e nada leva a crer que desapareçam nas próximas eleições 6 meses depois das anteriores. Nada leva a crer. Portanto, é um fator completamente novo em Setúbal que vai estilhaçar e dispersar aqui a votação e os mandatos. Portanto, vai ser um jogo de moeda ao ar, não é? Vai ser ver quem é que fica com mais uns quantos votos para ficar com a maioria relativa, mas este caso dos, vamos ver até que ponto é que o eleitorado dá importância a isso, aqueles que fazem uma vida a militar por uma ideia, por um ideário e por um programa e por um projeto político, e depois de um momento para o outro vão para um critério da oportunidade. Deixa-me ver se eu consigo continuar a minha carreira política noutra área. O que é estranho é que, quando isso acontece com um partido que está no governo, acabando de ter ampliado a sua maioria relativa, mas ampliou-a, e precisando de se consolidar, arrisca a ir diretamente contra as bases do partido em Setúbal. Não sei se isso dará bom resultado, vamos a ver.
cá estamos, a gente não pode também pretender perceber tudo antecipadamente, não é? Temos a perceber quais é que são as motivações da população, dos eleitores, para votar. E acho que a questão da credibilidade pessoal e política tem peso. Tem peso nas eleições em geral, mas não se pode dizer que está mais no interior. Com a candidatura independente e o PSD, por o antigo presidente Carlos Sousa ser o mandatário da candidatura socialista? Bom, em primeiro lugar, não, acho que não há grandes semelhanças. O Carlos Sousa foi presidente da Câmara de Setúbal, não sei, mas já há uns bons 15 anos, não é? O Manuel Pisco saberá melhor do que eu. Depois, o Carlos Sousa não é candidato pelo Partido Socialista a presidente de Câmara, o candidato pelo Partido Socialista a presidente de Câmara é o Fernando José, que é militante do Partido Socialista e já tinha sido candidato nas últimas eleições. E, portanto, há uma diferença substancial entre a escolha de um candidato a presidente que até há 4 anos um partido dizia que não era competente para ser presidente e a escolha de um mandatário, alguém que foi presidente de Câmara há 15 anos e que agora é o mandatário de uma candidatura com todo, não é o Carlos Sousa que vai definir as políticas, que vai exercer o poder e que vai procurar fazer uma mudança em Setúbal. E, portanto, não, acho que as semelhanças são muito poucas. Nuno Matias, ainda quer acrescentar alguma coisa sobre este tema, depois do tanto que já aqui foi dito desde que falou? Não, sobretudo eu acho que esta avaliação que nós possamos estar a fazer agora de projeção de efeitos e de resultado será sempre aquela que será confirmada ou rejeitada no momento do voto. E, portanto, eu acho que só mesmo do ponto de vista eleitoral é que vamos ver as consequências deste tipo de decisões e até que ponto é que isto vai influenciar ou não o resultado final. Passemos então para o terceiro e último tema do programa de hoje, também sobre autárquicas em Benavente. Um vídeo do candidato do Partido Socialista, Pedro Gameiro, a dizer que não autorizará, se for eleito, a construção de uma nova mesquita no concelho. Leva-nos para o debate sobre a liberdade religiosa e sobre a relação com a política. Neste caso, o candidato do Partido Socialista fez essa declaração, gravando um vídeo perto de um terreno que está destinado a construir esse local de culto e a dizer que com ele essa mesquita não será construída. E não se trata de uma questão de local. Diz que ali será antes construído um parque verde, mas diz que a mesquita não será construída nem ali, nem em qualquer outro local do concelho. Isso já levou a críticas dentro do próprio Partido Socialista. O antigo Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, disse estar com vergonha, de ter vergonha dessa publicação. Eu começava agora por Ivan Gonçalves, precisamente por ser também socialista. Também fica com vergonha desta publicação, Ivan Gonçalves? Bom, eu acho que é preciso saber exatamente de que é que nós estamos a falar e há vários casos que podem estar aqui em causa. O primeiro lugar é se a questão ou se a questão for a construção de um local de culto, seja ele de que religião for, não é isso que já lá irei, mas se a questão for a construção de um local de culto e do apoio de entidades públicas à construção de um local de culto, eu acho que isso é discutível, ou seja, não há, é legítimo que cada um tenha a opinião que tiver, ou seja, se entidades públicas como uma Câmara Municipal devem financiar a construção, seja de uma mesquita, seja de uma igreja, enfim, do local de culto que se quiser. Acho que é discutível. Discutível no sentido em que é debatível. A segunda questão passa por saber se no município se deve urbanisticamente, num local concreto, eu não conheço o local concreto como onde calcular, mas se num local concreto deve estar um local de culto, seja ele uma mesquita ou uma igreja ou o que for, ou se deve estar outro equipamento para a cidade e para a localidade, ou seja, o que é preferível do ponto de vista urbanístico, porque isso também é uma decisão que cabe à Câmara Municipal tomar, fazer alguma planificação. Se um certo local deve ser dedicado
a um local de culto ou se deve ser dedicado a outra qualquer instalação. E isso eu também acho que é debatível, ou seja, não é impossível de ser debatido e acho que não tem daí problema nenhum. Outra questão, que já é completamente diferente, e se for nesse caso, obviamente, que não é aceitável, é alguém dizer, ou alguém ter uma opinião que passe por dizer que é admissível construir uma igreja, uma sinagoga, aquilo que quiser, mas estar contra a construção de um local de culto apenas por motivos de discriminação religiosa, o que aliás até é inconstitucional. Ou seja, e portanto, proibir a construção de uma mesquita apenas pelo simples facto de ser um local de culto de uma confissão que não é maioritária em Portugal, isso já me parece inaceitável. Inaceitável vindo de qualquer partido, vindo de um partido como o Partido Socialista, ainda mais. Mas se for isso que está em causa nas afirmações que o candidato do Partido Socialista faz, estou de acordo que é inaceitável. Já vi também escrito que pode não ser exatamente isso que está em causa, e eu também sei que vivemos na época das indignações e portanto muitas vezes vão-se buscar alguns destes temas e depois as coisas não são bem como, ou pega-se em alguma coisa que seja maldita, e interpreta-se, pronto. Enfim, eu só estou aqui a salvaguardar, porque se a questão é apenas dizer que esta pessoa é contra a construção de uma mesquita que é construída com fundos privados, num local onde não existe problema nenhum urbanístico, apenas por ser um local de culto de muçulmanos, aí eu não acho que isso seja uma posição aceitável para nenhum partido, e muito menos para o Partido Socialista. Manuel Pisco, e no seu caso, o que é que destaca neste tema que estamos agora a tratar? Este tema é tão obtuso que espero que haja aqui algum mal-entendido em relação àquilo que aquele candidato do Partido Socialista disse sobre isto. Porque isto só tem duas hipóteses. Ou se trata de um caso de ignorância política ou malformação política, a pessoa não sabe que o Estado é laico, que o Estado não pode privilegiar, nem pode discriminar as opções religiosas, não é? E isso é um Estado de liberdade. É a consumação da liberdade de opinião e de opção das pessoas que está na nossa Constituição, mas isto tem um peso próprio porque nós vivemos uma época em que estes valores do Estado de Direito e de Liberdade estão a ser atacados diariamente. E se isto for um acesso de populismo para ir ao encontro daquela vaga que agora nós acabámos de ouvir há 1 ou 2 dias, o líder do primeiro, o partido mais votado da oposição, do Chega, a dizer que quer ir tirar apresentar uma lei para tirar a nacionalidade às pessoas que cometem um crime de qualquer natureza. Ou seja, fazer contra a Constituição, veja-se para que é que ele quer rever a Constituição, ele quer ter efeitos nos direitos civis e políticos das pessoas em relação a uma atividade que não tem nada a ver com isso, que é do foro criminal, e é no foro criminal que a prevenção se faz e que a retribuição da ação criminal se faz, não é na retirada de direitos civis e políticos. Portanto, o crime é perigoso e pode gerar essas tendências populistas. Não é aqui porque são muçulmanos, são dos outros. Não é do meu grupo, não é do nosso grupo, são dos outros. Ora, isso é ilegal, é inconstitucional. Qualquer igreja, como outro qualquer proprietário, tem o direito à edificação de uma construção qualquer que queira fazer para uma igreja ou para uma outra atividade, como outra entidade particular ou outro cidadão deste país. Não pode haver discriminação, a Câmara não pode discriminar. Pode dizer, o local não é o mais adequado, dentro do nosso planeamento urbanístico, a previsão do uso do solo para aqui é para atividades ou para instalações de interesse público, ali é que é para outra atividade. Isso, a localização, pode ser discutida, não pode negar o direito à construção, se essa for a vontade da Igreja, e muito menos se profere uma frase a dizer que nem aqui nem a lado nenhum do Conselho, isso já significa uma discriminação religiosa que é completamente inadmissível. Espero que seja por inignorância política e que não seja por tentar cavalgar a onda populista de denegação dos direitos civis e políticos, que é isso que está a acontecer. Está nos Estados Unidos muito claramente, andam a prender senadores
não é? Sem culpa formada, sem mandato judicial, sem nada. Isso, a Europa chegaram coisas parecidas e o Chega é intérprete dessas pretensões com aquela questão, e por exemplo a questão dos bens que sejam retirados ainda sem se ter provado coisa nenhuma, não tarda nada que está a defender que as pessoas sejam, já defende que se lhe retira a nacionalidade quando comete algum crime, sim senhora, a partir de certa pena atribuída, mas a seguir os passos são todos os outros, não é? Passa a prepotência a valer e não há mandatos judiciais para prender as pessoas, tira-se de liberdade. Este filme já está conhecido na história da humanidade durante muitas repetições e nós estamos nessa época. É perigoso se for a onda do populismo, e eu não conheço a pessoa, eu não posso dizer se sim ou se não o que é, mas se não for, espero eu que seja apenas por ignorância política e mais cedo ou mais tarde possa emendar a mão. Nuno Matias, este é um caso que é visto por algumas pessoas, não apenas por Manuel Pisco, que acabou de admitir que seja isso, mas também por Augusto Santos Silva, dos efeitos da radicalização do discurso político em Portugal pela necessidade eleitoral de haver uma reação, uma adequação do discurso àquele que tem sido o discurso dos partidos mais radicais. Também é isso que vê aqui? Sim, eu concordo com o Manuel na avaliação que faz em relação às hipóteses que possam ter levado a este comportamento, mas eu pessoalmente concluo muito rapidamente que isto foi um ato de mero oportunismo para tentar criar mediatismo à candidatura, o que só por si já é lamentável, porque, como aqui já foi dito, nós estamos num Estado que é laico, estamos num Estado e num país que tem liberdade religiosa e, portanto, um comportamento de um candidato a Presidente de Câmara que tem este tipo de ação, faz um vídeo para as redes sociais para com isso tentar gerar ali uma onda de apoio e simpatia com base num pressuposto e num argumento que é errado, mas que nós sabemos que hoje em dia é usado para fins populistas. É perigoso, em primeiro lugar, porque estamos a desvirtuar aquilo que são os nossos valores, perdão, enquanto sociedade. Portanto, para mim é eminentemente perigoso. Em segundo lugar, é desrespeitoso, porque o nosso país é um país que acolhe, que respeita a liberdade religiosa, que respeita as opções, desde que dentro de um quadro em que se respeite também a lei, os direitos e as obrigações de quem cá está, e portanto parece-me absolutamente lamentável e perigoso que, seja lá de quem for, isto agora estamos a falar de um candidato do Partido Socialista, mas se fosse do meu partido eu diria exatamente o mesmo. Há uma tentativa de criar mediatismo, até aí está tudo bem, mas pelas piores razões. E eu digo isto, e eu há 20 anos fui buscar um camelo a um circo para responder a um ministro do governo do Partido Socialista, porque chamava a margem sul um deserto. Mas eu sabia que estava a criar um mediatismo para depois passar uma mensagem séria sobre o tema. Neste caso, estamos a extravasar aquilo que é o objetivo de mediatismo, atropelando aquilo que são valores de sociedade e até, no caso, desrespeitando aquilo que são os direitos que estão consagrados num Estado laico onde há liberdade religiosa e, portanto, acho que foi um tiro ao lado, não deixa de ter criado mediatismo, mas acho que espalha mal aquilo que é a postura e a ideia de um candidato, neste caso do Partido Socialista, que se apresenta de forma bastante incorreta ao dar pontapés àquilo que é a nossa forma de estar e de ser enquanto país e enquanto organização ética, de valores, de respeito pelo próximo e pelas suas opções, num quadro de um Estado de Direito que tem que ser respeitado. E ao fazer este tipo de ato apenas para ter mais likes nas redes sociais e ganhar mais alcance do ponto de vista de mensagem, parece-me que é um mau princípio e, portanto, nós não podemos estar a acusar partidos como o Chega, que o fazem constantemente, e depois ter outros partidos que deveriam ter um selo de moderação e de equilíbrio,
depois enverdarem por este tema, porque é como digo, um objetivo de mediatizar uma mensagem que depois seja séria, eu consigo entender com a irreverência, seja de uma juventude partidária, que foi o meu caso há 20 anos, ou de um partido que queira ganhar ali algum espaço com uma visão mais criativa, como era, por exemplo, o caso da Iniciativa Liberal, com os seus cartazes. Mas em nenhum momento se quis dar pontapés à lei, pontapés à nossa visão da nossa sociedade e ao respeito pelo próximo e por valores que definem Portugal e que nos diferenciam pela positiva de muitos outros. Não sei se Manuel Pisco ou Ivan Gonçalves ainda querem acrescentar alguma coisa sobre o tema. Presumo que não. Ficamos então por aqui na política local de hoje, o programa de análise da atualidade política numa perspectiva mais do poder local, autárquico ou municipal. Está no ar aos sábados às 11 da manhã e repete domingo à 1 da tarde, às 13 horas, com Manuel Pisco, presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU, Ivan Gonçalves, presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, e Nuno Matias, vereador em Almada, eleito pelo PSD. O programa está de volta no próximo sábado às 11 da manhã e, entretanto, os episódios ficam também disponíveis em podcast nas diversas plataformas. Uma boa semana então para todos. Voltamos de hoje a 8 dias.